Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um Café com Visão. Eu espero que nessa semana, aquilo que eu compartilhei com vocês sobre o perigo de viver uma vida sem visão e as consequências de se tornar um mendigo e alguém que está ali à beira do caminho. Deus não criou você para estar à beira do caminho. Eu até dei um exemplo para vocês do homem que recebeu um talento. Ele era cego. Por que ele era cego? Porque ele enterrou. Então, e aí ele se tornou um mendigo, dependia completamente da visão do outro, estava paralisado ali e ficou à beira do caminho. E teve muitos prejuízos à vida dele, muitos danos, né? E quando nós vemos o homem que saiu imediatamente, porque ele tinha uma visão. Então ele não era mendigo e nem estava à beira do caminho. Então quando você não está à beira do caminho e você tornou mendigo, você é uma pessoa que em todas as áreas da sua vida, você sai imediatamente. Por quê? Você tem um projeto, você tem um rumo, você tem um propósito. E é tão interessante que eu terminei na semana passada falando para vocês que aquele homem ele percebeu uma oportunidade, o cego Bartimeu. E Jesus perguntou, Jesus queria saber se era real dentro dele a convicção que ele queria voltar a enxergar. De repente poderia ter pedido um emprego, pedido uma casa, pedido um dinheiro, mas não. E olha que interessante, após a experiência que ele teve de voltar a enxergar, olha o que a Bíblia diz. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Sabe, o mendigo, o cego que estava à beira do caminho Bartimeu, ele tinha uma capa. E essa capa ele usava para pedir esmola. E após a experiência que ele teve, ele abriu mão completamente daquilo que produzia o sustento dele. Por quê? Ele queria viver de uma outra maneira. Ele disse que ele se colocou no caminho e prosseguiu naquilo que Deus tinha para ele. Então, respondeu-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, quero tornar a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a sua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Sabe, muitas vezes nós temos uma experiência com Deus, mas não queremos abrir mão de algumas coisas. Ele abriu mão da capa. Ele se colocou completamente nas mãos do Senhor, dependendo exclusivamente de Deus. Muitas vezes nós tomamos decisões nas nossas vidas, mas dentro de nós não resolvemos. Não jogamos a capa fora. É como você se torna um líder de célula, mas você carrega dentro de você possibilidades. Caso não romper essa célula, vou para aquela célula ali, ser membro, vou mudar de lugar. Aí você se casa e você, acontecer qualquer coisa aqui, eu volto para casa da minha mãe, eu faço assim, eu faço assado. Eu vou empreender aqui, mas se não der certo, eu tenho um dinheirinho aqui. Então você vai carregando outras possibilidades, outras agendas dentro do seu coração. É como você atravessasse uma ponte e você olhasse para trás, qualquer coisa que aconteça, a ponte está ali e eu volto atrás. Mas quando você atravessa uma ponte na sua vida, aprenda a quebrar a ponte, porque não tem como você voltar para trás. Eu conheço muitas pessoas que atravessaram a ponte, mas no dia difícil, a situação complicada, o que eles fizeram? Eles voltaram para trás. As escolhas mais importantes na minha vida, eu sempre fiz questão de quebrar as pontes, porque o dia mal vem. As situações complexas, elas aparecem nas nossas vidas. E nesse dia, o diabo te faz uma proposta. Eu me lembro quando eu jogava bola e eu tive uma experiência com Deus, fui para o seminário, simplesmente. Eu troquei meu número de celular e quando eu ia visitar minha mãe na minha casa, aos finais de semana, que eu morava em outro lugar, eu não atendi o telefonema, porque eu sabia se um dia eu tivesse mal, o que o diabo iria me oferecer. E esse dia aconteceu, uma vez. Eu atendi o telefone e era um técnico de futebol. Falou, Ricardo, quando tá atrás de você faz muitos meses. Naquele dia eu fiquei muito balançado. Mas por quê? Porque eu estava passando um tempo muito difícil na minha vida. Então, graças a Deus, tive uma experiência com Deus e fui para o propósito de Deus. Mas muitas pessoas, no dia mal, elas retrocedem. Aprenda no dia mal da sua vida você entender que todas as coisas cooperam e que Deus chamou você por conta de um propósito. Fique firme, persevere, porque o final é muito melhor do que o começo.
Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira.